Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre aterramento, né? Um bate-papo sobre aterramento, que é um assunto que já informei para vocês de uma alta complexidade. No nosso canal tem todo o procedimento para elaborar um projeto de aterramento. No aterramento, nós temos que lembrar o seguinte: nós temos como elemento que conhecemos, que é o solo. A resistividade do solo influencia na hora de você dimensionar o seu projeto de aterramento. A resistividade do solo é um fator dominante no projeto de aterramento, ou seja, no seu aterramento. Outro ponto importante é que essa resistividade do solo, ela vai depender de quê? Vai depender da temperatura, vai depender da umidade, da idade do terreno, né? E muitas pessoas me perguntam, professor, qual é o melhor aterramento? Eu já cansei de falar para vocês que o melhor aterramento, aquele que apresenta maior eficiência, é o aterramento estrutural. Mas muitas pessoas não fazem um aterramento estrutural. E às vezes vai fazer um aterramento residencial e utiliza o aterramento em linha ou o aterramento em triângulo. E sempre surge aquela dúvida. Professor, qual é a distância entre uma haste de aterramento e a outra haste de aterramento quando eu faço o aterramento em linha ou faço o aterramento em triângulo? O espaçamento entre uma haste e outra, para evitar resistência mútua, a distância mínima entre uma haste e outra é o comprimento da sua haste. Porque se o seu comprimento da haste é 2,40, o espaçamento entre uma haste e outra, se você for fazer um aterramento em linha, que é uma haste em paralelo com a outra, esse espaçamento mínimo é o tamanho da haste. Se ela é 2,40, o espaçamento é 2,40. Por quê? Se você diminuir esse espaçamento, ou seja, ele ser menor do que o comprimento da haste, você vai ter um efeito contrário. Qual é o efeito contrário? Vai existir uma resistência mútua entre uma haste e outra, ao invés de melhorar a resistência de aterramento colocando mais hastes, o que vai acontecer vai aumentar a resistência de aterramento. Então, a distância mínima entre uma haste e outra, se você for fazer o aterramento em triângulo ou o aterramento em linha, o espaçamento mínimo é o comprimento da sua haste de aterramento. Não coloque um espaçamento menor, porque vai ter um efeito contrário. Você vai ter resistência mútua e ao invés de cravar várias hastes com distâncias menores do que a distância mínima, isso vai proporcionar um efeito contrário, aumentar a resistência do aterramento. Então, muita gente pergunta isso. Eu estou fazendo um aterramento em linha, cravando várias hastes, qual que é a distância mínima entre uma haste e outra? A mínima é o espaçamento mínimo entre uma haste e outra, é o tamanho da sua haste. Então, são assuntos de aterramento que eu gosto de deixar muito claro. Aterramento, né, profissional, né, bem feito, você tem que fazer uma série de análises. Aqui eu estou dando algumas dicas, né, rápidas para que aquelas pessoas que vão desenvolver um sistema de aterramento, né, ali para sua residência, atendem esses requisitos mínimos. Aí muita gente pergunta, qual aterramento melhor? É o em linha ou é em triângulo? Vai depender de vários fatores, entre eles o terreno, o espaçamento que você tem no terreno, né? E a resistividade do solo. Pessoal, aterramento hastes em linha. A resistência de uma haste cravada na vertical em linha é aquele aterramento que nós conhecemos, aterramento em linha. Aqui na figura, vocês podem observar que eu tenho uma haste cravada de comprimento L, diâmetro D. E aqui a resistência é a equação que define a resistência de uma haste. É ρ, que é a resistividade aparente do solo, dividido por 2π vezes o comprimento da haste vezes o logaritmo neperiano
de 4 vezes o comprimento da haste dividido pelo diâmetro. Quando nós colocamos hastes em linha, nós temos que espaçar as hastes de um espaçamento S. E esse espaçamento tem que ser, no mínimo, o comprimento da haste. Esse S tem que ser igual, no mínimo, L. Para quê? Para que a gente não tenha essa interferência que eu estou mostrando aqui e passando o mouse. Essa interferência é quando o comprimento, ou quando o espaçamento entre uma haste e outra é inferior ao comprimento da haste. E aí vai aumentar a resistência de aterramento. Você cria nessa interferência a resistência mútua. E a resistência do aterramento em linha é K, que é um fator de redução, que ele é tabelado, nós vamos ver na tabela, vezes a resistência de uma haste. Então, pessoal, vocês viram como calcular a resistência de aterramento em linha. Aqui eu estou apresentando para vocês o que é a resistividade. Num aterramento é importante conhecer as características do solo. E uma das características importantes de se conhecer é a resistividade do solo, que é medida em ohms vezes metro. Essa resistividade, ela depende do tipo do solo, das diversas misturas que nós temos no solo, do teor de umidade, depende da temperatura, compactação e composição química do solo. Na tabela ao lado, aqui, vocês podem observar que nós temos vários tipos de solo com sua resistividade aparente. Mas existe a necessidade, às vezes fica muito impossível de utilizar essa tabela, porque tem resistividade que começa de um valor, vai até outro patamar. Então, em um projeto de aterramento, existe a necessidade de você medir a resistividade e estratificar o solo em camadas. Fica bem aqui alerta para vocês. Bom, então vamos fazer um exemplo de cálculo de resistência de aterramento em linha, claro, conhecendo a resistividade aparente do terreno. Para isso, nós temos as tabelas para que possamos encontrar o fator K, que é o fator de redução. Bom, então a resistência de uma haste vezes o fator K me dá o aterramento em linha. Aqui eu tenho a tabela, onde na tabela vocês podem observar que eu tenho o comprimento ali 2,4 para uma haste 2,4, diâmetro da haste 5/8 de polegada. E aí eu tenho 2, 3, 4, até 15 hastes em linha. E aí o fator K para cada uma delas. Aqui uma outra tabela, só que agora o diâmetro da haste é 3/4 de polegada. Vocês podem observar. Mais uma tabela. Agora hastes de 3 metros de comprimento e o fator K de redução. O diâmetro da haste, 5/8 de polegada. Vamos fazer um exemplo agora, onde nós vamos utilizar hastes em linha com comprimento 2,4, diâmetro da haste 5/8 de polegada. O aterramento é 6 hastes em linha, vocês podem ver aí. Terreno, jardim com 20% de umidade. E hastes, 2,4 metros de comprimento, diâmetro 5/8. E eu vou usar um espaçamento entre as hastes de 2,5. Bom, se o solo eu escolhi proposital, porque só tem um valor, umidade 20%, qual é a resistividade aparente? 480 ohms vezes metro. Bom, são 6 hastes, pessoal. Se são 6 hastes, vocês podem olhar na tabela acima, a resistividade equivalente vai ser igual a 0,99 ROA, que é a resistividade aparente, que é 480. Logo, a resistência do aterramento é 0,099 vezes ROA, onde ROA é a resistividade aparente, que é 480. Multiplicando isso por 480, 47,56. À medida que eu aumento a quantidade de hastes em linha, até o máximo de 15, a resistência do aterramento reduz. Agora vamos, pessoal, para as hastes colocadas em triângulo. Bom, a resistência de uma haste de aterramento, R1 haste, é igual à resistividade aparente
vocês estão vendo aqui, resistividade aparente, dividido por 2πl, onde L, aqui na figura, L é o comprimento da haste e D, diâmetro da haste. Então, a resistência de uma haste é igual a ρ sobre 2πl vezes logaritmo neperiano de 4 vezes o comprimento da haste dividido pelo diâmetro da haste. Quando nós temos aqui embaixo na figura uma configuração em triângulo, veja bem, uma configuração em triângulo, a resistência dessas hastes de aterramento em triângulo é igual à resistência de uma haste, calculada lá em cima, mais a resistividade do solo, dividido por π, vezes o espaçamento entre as hastes, dividido por 3. Então, conhecendo a resistividade aparente do solo, é possível calcular a resistência de uma haste e calcular a resistência de hastes em triângulo. Vocês podem ver aqui duas figuras ao lado, onde eu tenho duas hastes, uma do lado da outra. É importante a gente manter uma separação S entre elas, de no mínimo o comprimento da haste. Por quê? Se vocês passar as hastes do triângulo menor do que o comprimento da haste, vocês vão ver aqui que existem zonas de interferência, isso vai aumentar a resistência de aterramento. Vamos fazer um exemplo? Então, veja bem, hastes em triângulo. Vamos admitir, né, eu não fiz estratificação, né, só para fazer o exemplo, não medi a resistividade, eu peguei da tabela. Eu tenho lá uma terra de jardim com 20% de umidade. Aí a minha resistividade aparente é 480 ohms. Eu vou usar haste, vocês podem olhar aqui ao lado, abaixo do triângulo, acima do triângulo, eu vou usar haste de 2,40 m, 5/8 de polegada de diâmetro. Espaçamento delas igual ao comprimento, que é 2,4. Qual é a resistência do aterramento em triângulo? Primeiro, vamos achar a resistência de uma haste. R1 haste é igual a ρ dividido por 2πl, vezes logaritmo neperiano de 4L sobre D. Então, vai ser 480 resistividade aparente, 2π vezes o comprimento, que é 2,40, logaritmo neperiano de 4 vezes L, onde L é 2,4 vezes 4, dá 9,6. Dividido. Diâmetro da haste, 5/8 de polegada, só que uma polegada tem 2,54 centímetros, então fica 5/8 dividido por 2,54 vezes 10 a menos 2, que eu estou convertendo para metro. Resistência de uma haste, calculado 203,87. E a resistência do triângulo? Aqui embaixo está, a resistência do triângulo é a resistência de uma haste mais ρ dividido por πs, onde S é o espaçamento, dividido por 3. Então, é 203,87 mais a resistividade, 480, dividido por π vezes 2,4, que é o espaçamento. Execução do aterramento na prática, veja na sequência.